Olá, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos indo agora para a nossa segunda aula do módulo Análise em Romanos 1. Então, na aula passada, nós pontuamos com vocês algumas coisas, algumas questões mais introdutórias, né? Na verdade, eu comecei apresentando para vocês a bibliografia básica. Então, eu mostrei as principais obras de referência que nós temos em português, o que eu entendo ser os melhores comentários bíblicos da carta aos Romanos, com autores de renome, muito bons, que nós dispomos em língua portuguesa. Em seguida, nós trabalhamos com vocês a questão do local e da data em que a carta aos Romanos foi escrita. Nós seguimos uma linha conservadora, onde os estudiosos conservadores defendem que o local em que Paulo escreveu a carta aos Romanos foi da cidade de Corinto, melhor, foi na Acaia, que era uma região, uma província romana, na cidade de Corinto, ou possivelmente numa cidade a 12 quilômetros de Corinto, chamada Cencreia. Então, a maioria dos estudiosos conservadores entende que esse foi o local e que Paulo escreveu durante a sua terceira viagem missionária. A data aceita também pelos conservadores é que Paulo escreveu essa carta aos Romanos entre os anos 56 e 58 depois de Cristo. Depois que falamos sobre local e data, o tópico seguinte foi a respeito da fundação da Igreja de Roma, quais os entendimentos e as linhas que existem que falam acerca da fundação dessa igreja. Nós começamos com a tradição católica romana, que defende que a Igreja de Roma foi fundada pelo apóstolo Pedro e que Pedro teve um bispado, desenvolveu um ministério como bispo da Igreja de Roma durante 25 anos, dos anos 42 a 67. Então, a tradição católica atribui ao apóstolo Pedro a fundação da Igreja de Roma. Mostramos que, basicamente, não tem como se sustentar essa teoria. Para começar, nós vemos que não existe na carta aos Romanos, que Paulo escreveu, ele não faz nenhuma menção ao apóstolo Pedro, ele não nem sequer faz qualquer tipo de referência ou envia qualquer saudação para o apóstolo Pedro, que seria o mais esperado, né? E não temos nenhuma referência histórica no sentido bíblica, livro de Atos, que fale que Paulo foi, que Pedro foi até Roma e ali começou e plantou a igreja. Então, nós discordamos completamente dessa linha, dessa tradição católica. Para nós, protestantes, evangélicos, existem duas possibilidades de como que essa igreja foi fundada. Então, nós falamos da que eu entendo ser a mais aceita e talvez a que faça mais sentido, que é a questão de que a Igreja de Roma foi fundada por judeus e prosélitos do judaísmo que tinham vindo para participar na festa de Pentecostes em Jerusalém. E naquele relato de Atos 2, com a descida do Espírito Santo, eles ouvem ali das grandezas de Deus, na língua materna. Pedro prega aquele sermão famoso, que no final resulta na conversão de quase 3.000 almas. O apóstolo Lucas, ele faz uma menção, ele faz uma lista
de nações que estavam ali representadas no dia de Pentecostes, e ali aparecem os forasteiros romanos. Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade também apresentada, e nós vimos isso, é que a Igreja de Roma foi fundada por alguns cristãos desconhecidos, cristãos anônimos, que eram de igrejas que haviam sido plantadas nos grandes centros urbanos na época. Por exemplo, a Antioquia da Síria, né? A questão da cidade de Corinto, que era ali a capital da Acaia, cristãos possivelmente da cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia. Então, há uma teoria de que, como havia um grande fluxo, especialmente por causa do comércio entre Roma e esses grandes centros urbanos na época, é provável que alguns cristãos levaram dessa forma o evangelho até Roma. Então, essas são as duas possibilidades que nós vimos. Também tratamos na aula anterior sobre o propósito ou os propósitos da carta aos Romanos, ou seja, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta para os cristãos de Roma, qual era o propósito dele ou quais os seus propósitos? Nós vimos que diversos autores, como F.F. Bruce, como Cranfield e outros, defendem que o propósito foi preparar a igreja de Roma para a futura visita que Paulo faria a essa igreja com o fim de, ou com o objetivo de obter o apoio dos cristãos de Roma para que ele pudesse chegar na Espanha. Então, como ele tinha essa visita em mente, ele escreveu essa carta para preparar a igreja para a sua visita, bem como aproveitou o momento e fez uma exposição completa do evangelho que ele pregava. Então, essa é uma, de fato, é o propósito, vamos dizer assim, evidente, esse é o propósito óbvio. Há uma discordância, por exemplo, um autor muito importante chamado John Stott, ele entende que esse é o propósito óbvio, é o propósito evidente, porém não se limita apenas a esse propósito. Ele entende que a carta também foi escrita para tratar de conflitos teológicos existentes entre os crentes da igreja que eram judeus e outros que eram gentios, ok? Então, basicamente, esses foram os tópicos que nós desenvolvemos na primeira aula. Nessa segunda aula, nós vamos entrar agora diretamente na questão do texto bíblico. Nós até fizemos uma leitura onde, mas não chegamos a fazer a exposição, do versículo de número 1 até o versículo, na verdade, seria até o número 7, onde o apóstolo Paulo ele fala de si mesmo, onde ele se apresenta para a igreja de Roma e faz uma breve exposição ou apresenta um resumo do conteúdo do evangelho que ele pregava e de tudo aquilo que ele vai expor ao longo de toda a sua carta. E o que nós, primeira coisa que nós queremos destacar é que na época do Novo Testamento, o costume, quando se escrevia cartas, era basicamente isso aqui. Primeiramente, o remetente ele se identificava. E logo em seguida, ele identificava para quem ele estava escrevendo, ele identificava o seu destinatário. Então, quando vemos não somente a carta aos Romanos, mas quando nós lemos as cartas de Paulo, existem 13 cartas de Paulo no Novo Testamento. Quando nós vemos essas cartas, nós nos deparamos com o fato de que Paulo escrevia cartas nos padrões de seu tempo. Então, quando você lê aqui, as cartas da época começavam com a identificação do autor, com a identificação dos destinatários e, obviamente,
com uma saudação aos destinatários. É isso que Paulo faz aqui. Por exemplo, no versículo 1, ele se apresenta, ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele se apresenta como o autor da carta. Lá no versículo de número 7, ele identifica os seus destinatários, quando ele diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma. E logo em seguida, após identificar os destinatários, ele dá uma saudação para os destinatários, onde ele diz aqui, ainda no versículo 7, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, claramente, o apóstolo Paulo utilizava os padrões de escrita de carta do seu tempo. Nesse caso aqui, em específico da carta aos Romanos, nós vamos perceber que ele foge um pouco do padrão. Por quê? Porque ele apresenta sobre si mesmo uma descrição mais elaborada. Por exemplo, quando você compara a autodescrição que Paulo faz de si mesmo, com o que ele fez na carta aos Coríntios, ele vai dizer simplesmente assim em Corinto: olha, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, ele já se apresenta e apresenta já o seu destinatário. Quando você observa a carta de Paulo aos Efésios, ele também é bem objetivo. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós outros. Então, ele é bem mais objetivo. Só que na carta aos Romanos, ele foge um pouquinho a esse padrão, porque ele apresenta uma descrição maior, mais abrangente e mais bem elaborada de sua pessoa. E qual a razão para Paulo fazer isso? É que, diferentemente da igreja de Corinto, que ele havia fundado, plantado e trabalhado ali 1 ano e 6 meses, diferentemente da igreja de Éfeso, de Tessalônica, de Filipos, onde ele havia trabalhado e fundado pessoalmente essas igrejas, no caso de Roma, ele não fundou a igreja de Roma. E mais do que isso, ele nunca havia estado em Roma antes. Daí, ele sentiu o quê? A necessidade de, logo na introdução da sua carta, de estabelecer as suas credenciais como apóstolo, para que a igreja realmente pudesse conhecê-lo um pouco mais, que quem estava enviando a carta era, de fato, um apóstolo com autoridade. E, além de estabelecer essas credenciais como apóstolo, ele faz o que logo na introdução? Ele apresenta um resumo do seu evangelho. Então, quando nós olhamos para o versículo de número 1, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele se apresenta usando uma dupla designação. No verso 1, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra que o apóstolo Paulo utilizou aqui é a palavra grega doulos, é o substantivo grego doulos, doulos de Jesus Cristo. Aqui está transliterado para o português, a nossa tendência é ler como se fosse doulos, mas não, em grego, o ômicron e o y junto, que no caso é o O e o U para nós, tem som de U. Então, aqui você tem doulos de Jesus Cristo. Então, ele utilizou um título que expressa grande humildade e denota um senso de insignificância pessoal, porque doulos, servo ou escravo,
era o termo utilizado para um escravo do mais baixo padrão, um escravo que fazia mais e executava mais aquelas obras e aqueles trabalhos mais braçal, mais pesado. Então, ele se apresenta utilizando um título que expressa a sua humildade e o sentimento de insignificância pessoal. Literalmente, doulos era alguém que não tinha vontade própria, era alguém desprovido de direito próprio. Então, Paulo, ele se apresenta no início da carta como alguém sem um mínimo de direito. A ideia de que ele foi comprado para pertencer a Cristo. Então, essa é a primeira designação que ele usa para si mesmo no primeiro versículo da sua carta. A segunda designação que Paulo vai utilizar é exatamente a designação apóstolos. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Ora, enquanto, por um lado, doulos era um título que expressava grande humildade e um senso de insignificância pessoal, o título apóstolos, que ele utilizou aqui, era um título de grande autoridade. Esse título expressava o senso que o apóstolo Paulo tinha de privilégio e de dignidade, porque ele havia sido chamado pelo Senhor Jesus Cristo para ser apóstolo. Então, a gente sabe que Paulo ele não conheceu pessoalmente, fisicamente, a pessoa de Jesus. Conforme está aqui, ele não conheceu o Jesus histórico, aquele Jesus de Nazaré, o Galileu. Ele não andou com ele, ele não esteve presencialmente com ele. Mas, mesmo não tendo conhecido esse Jesus histórico, quando ele se apresenta aqui como chamado para ser apóstolo, ele se apresenta como alguém que estava em pé de igualdade com os primeiros, com aqueles que Jesus chamou primeiro. Daí ele utiliza para si mesmo esse título. Então, o que nós percebemos aqui logo na introdução, no primeiro versículo da carta? Que há um contraste muito forte entre esses dois termos que Paulo utilizou, doulos, que é servo, e apóstolos, que nós traduzimos para nós em português como apóstolo. A palavra servo, que é o doulos, expressa grande humildade. Paulo não tem nenhum problema de se apresentar como um escravo braçal, como um servo de Jesus Cristo, um servo do mais baixo padrão. Mas, por outro lado, a palavra apóstolo expressa grande autoridade. Mesmo sendo um escravo, ele entendia que havia sido chamado por Jesus Cristo para exercer o ministério apostólico, como os 12 haviam sido chamados inicialmente. Ok? Nós observamos também, logo na introdução, que o apóstolo Paulo ele vai utilizar três descrições de si mesmo. Ele chama a si mesmo de escravo de Jesus Cristo. Ele diz que, como escravo, ele havia sido chamado para ser apóstolo. E depois, se com calma você quiser dar uma observada, existiam marcas que distinguiam os apóstolos. E está em Atos 1, do 21 ao 26, quando, após a ascensão de Cristo, os discípulos voltam para Jerusalém e ali eles entendem a necessidade de escolher alguém que pudesse substituir Judas Iscariotes, que havia traído o Senhor, e logo em seguida havia praticado logo em seguida havia praticado o suicídio.
Depois, lá em 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 15, ele vai também novamente apresentar as credenciais de um apóstolo, e ele se encaixa em todas elas. E aí, além de escravo de Jesus Cristo e chamado para ser apóstolo, Paulo se coloca como alguém que foi separado para o evangelho de Deus, certo? Essas são as três designações. Vale salientar aqui um detalhe, que quando ele diz aqui chamado e separado, esse chamado divino na vida de Paulo se deu antes do seu próprio nascimento. Aqui, isso não está claro, evidente, mas quando nós damos uma olhada na carta aos Gálatas, no capítulo de número 1, versículo de número 15, nós vamos perceber que Paulo ele faz um paralelo entre a sua consagração, o seu chamado para ser apóstolo, com o chamado e a consagração do profeta Jeremias. Por exemplo, no capítulo 1, versículo de número 5 do profeta Jeremias, ele diz o seguinte: Deus diz o seguinte, a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo para ele assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te santifiquei e te constituí profeta às nações. Isso é Jeremias. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15, ele fez exatamente esse paralelo com o chamado e a consagração de Jeremias. Em Gálatas 1,15, Paulo escreveu: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Então, ele se coloca como alguém que havia sido separado para o evangelho de Deus, e na carta aos Gálatas, ele entende que essa separação para o evangelho se deu antes do seu nascimento. E com isso também ele faz um paralelo com o profeta Jeremias. Ok? Logo em seguida, ainda no versículo 1, depois de se apresentar, depois de utilizar dois títulos com relação a si mesmo, doulos e apóstolos, escravo e apóstolo, e de utilizar três designações como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho, essa expressão no verso 1, para o evangelho de Deus, mostra que Paulo entendia que a origem do evangelho é Deus. Irmãos, Paulo tinha consciência que os apóstolos não inventaram o evangelho. Muito pelo contrário, eles entendiam que o evangelho foi revelado e confiado a ele por Deus. Novamente, na carta aos Gálatas, ele vai dizer de forma clara, capítulo 1, verso 11 de Gálatas: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, aqui, em Gálatas, ele foi muito claro. Ele não recebeu de homem nenhum, mas recebeu por uma revelação de Jesus Cristo. Em Romanos 1, ele vai dizer que o evangelho, que ele foi separado para o evangelho, mas ele vai dizer para o evangelho de Deus, certo? Então, o evangelho não é uma miscelânea de especulações humanas. Ou seja, não foi uma brilhante ideia que aqueles judeus galileus do primeiro século tiveram e passaram a pregar.
Não, eles não entendiam como assim. Que o evangelho, Paulo entendia que não era mais uma religião a ser acrescentada ao que já existe. Então, existia a religião judaica, não era mais uma, mas ele entendia que o evangelho tinha como seu autor o próprio Deus. Então, o autor último do evangelho para Paulo é o próprio Deus. No versículo de número 2, ele vai destacar isso de uma forma mais clara, quando ele diz no verso 1 que ele foi separado para o evangelho de Deus, e logo em seguida ele vai dizer o qual, ou seja, o evangelho foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Ou seja, Paulo enfatiza que o evangelho de Deus, para o qual ele havia sido separado, não era uma inovação, mas esse evangelho já tinha sido prometido pelo próprio Deus lá nas escrituras do Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento, já havia sido prometido por Deus, diz ele, por intermédio dos profetas. Então, o evangelho, na perspectiva paulina, ele não foi, ele foi, na verdade, concebido na eternidade e foi anunciado por Deus na história. Então, Paulo vai deixar claro no verso de número 2 que esse evangelho foi prometido pelos profetas. E quando você lê o Antigo Testamento, você vê que esse evangelho ele foi prefigurado nos sacrifícios judaicos e plenamente cumprido em Cristo. Então, quando você vê todo aquele sistema de sacrifícios no Antigo Testamento, onde um animal inocente era levado e entregue ao sacerdote para ser oferecido como oferta pelo pecado, e o sangue daquele animal era aspergido sobre o altar, ali já estava toda a prefiguração da mensagem do evangelho, onde um inocente morreria no lugar do culpado. Todo o sistema de sacrifícios já era essa prefiguração, especialmente na figura do Cordeiro Pascual. Por isso que, quando chega no Novo Testamento, João Batista olha para Jesus que está passando e por duas vezes João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós vemos claramente que o evangelho anunciado por Paulo e para o qual ele tinha sido separado não era uma inovação, não era uma especulação humana, mas foi algo prometido por Deus desde o Antigo Testamento por intermédio dos profetas e também prefigurado no sistema de sacrifícios. De maneira que a gente pode dizer que Paulo, logo aqui na introdução, ele deixa claro que o evangelho de Cristo que ele anunciava tinha um duplo atestado de autenticidade. Qual era o primeiro atestado? O primeiro atestado eram os profetas do Antigo Testamento. Deus já havia falado o evangelho de uma forma embrionária através dos profetas do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ele fez isso através dos apóstolos. De maneira que o cristianismo, ele não deve ser considerado uma contradição do judaísmo, mas o cristianismo é o cumprimento, é a consumação, é o clímax dessa dispensação. Aquilo que no judaísmo era figura, representada em sacrifícios de animais inocentes que eram mortos no lugar de pecadores, sacrificados e entregues como oferta a Deus pelo pecado, já era uma prefiguração. E
O cristianismo, a fé cristã, é o cumprimento daquilo que era prefigurado na religião judaica. Então, o cristianismo ele deve ser visto como a consumação. O Cristo, o Messias, o libertador, o redentor, que no Antigo Testamento, nas escrituras judaicas, era uma promessa, fora pré-anunciado, no cristianismo ou na fé cristã, ele foi simplesmente consumado. Aquilo que no Antigo Testamento era sombra, no Novo Testamento, em Cristo, nós temos a realidade. Então, não há uma contradição. Por quê? Porque o cristianismo é consumação, é cumprimento e é o clímax daquilo que lá no judaísmo era promessa e era prefiguração. Ok? Paulo deixa isso bem claro. John Stott, quando ele comenta o versículo de número 2, ele faz o seguinte resumo. Ele diz o seguinte: ora, embora Deus tenha revelado o evangelho para os apóstolos, ou seja, o evangelho não se constitui em completa novidade para eles. Por quê? Porque Deus já o havia prometido por meio dos seus profetas nas escrituras do Antigo Testamento. Então, não era uma completa novidade, certo? Deus realmente revelou através dos apóstolos, mas não era uma completa novidade para eles, porque eles, como judeus, tinham acesso às escrituras hebraicas e nas escrituras o evangelho já havia sido prometido por intermédio dos profetas. Tem um texto em Gálatas, capítulo 3, versos 6 ao 8, que é muito, muito forte, eu chamo até de muito curioso, e muitas vezes a gente lê e passa batido. Mas é sempre bom fazer essa leitura de Gálatas 3, versos 6 ao 8, tendo dado uma olhada novamente em Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 3. No texto de Gênesis, que é talvez um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, nós temos o chamado de Abraão e a promessa de Deus a Abraão. E em Gênesis 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Observe o verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando chega no Novo Testamento, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versos 6 ao 8, Paulo faz menção, ele faz uma citação desse texto de Gênesis 12 e faz uma interpretação dele. Veja o que é que Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 3, versos 6 ao 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, o que é que Deus fez? O que é que a Escritura fez? Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão bem abençoados todos os povos. Então, Paulo trata Gênesis 12, do 1 ao 3, mas especialmente Gênesis 12, 3, como
anúncio antecipado, um anúncio prévio do evangelho a Abraão. Então, voltando aqui para Romanos, o evangelho que Deus revelou aos apóstolos no Novo Testamento não era, de fato, uma completa novidade. Por quê? Porque de uma maneira mais embrionária, digamos assim, esse evangelho já havia sido prometido por Deus através dos profetas nas escrituras do Antigo Testamento. Partindo agora para o versículo de número 3, Paulo, ainda falando acerca do evangelho que ele havia anunciado, que esse evangelho tinha sido prometido por intermédio dos profetas, por Deus por intermédio dos profetas, no versículo 3 ele vai mostrar do que esse evangelho trata, qual é o conteúdo e qual é a essência do evangelho. Ele vai dizer no verso 3, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E no verso 4, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, aqui ele enfatiza que esse evangelho diz respeito ao Filho de Deus. Ou seja, para Paulo, e ele deixa isso claro aqui, Jesus Cristo é o conteúdo, a essência do evangelho. Jesus Cristo é o centro em torno do qual gira todo o evangelho. Então, ele deixa isso de forma clara, que Jesus é a suma e a substância do evangelho. Nos versículos 3 e 4, Paulo fala do que nós, na teologia hoje, chamamos dos dois estados de Cristo, né? Cristo viveu o estado de humilhação e o estado de exaltação. E nos versículos 3 e 4, ele fala desses dois estados. Primeiro, ele vai falar que Jesus Cristo veio da descendência de Davi. Ele se encarnou, ele entrou no mundo como um descendente, como alguém que veio da linhagem de Davi. E no verso 4, diz que na ressurreição, com poder, ele foi designado filho de Deus. Então, aqui, o que é que nós temos? Que antes de ressuscitar, ele era sim o filho de Deus, só que ele era o filho de Deus em fraqueza e humildade. Só que por meio da ressurreição, ele foi designado filho de Deus com poder. Não é que antes ele não era, ele era, mas era o filho de Deus em fraqueza e humildade. A partir da ressurreição, a partir do ponto que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele foi designado esse filho de Deus com poder. Então, aqui, claramente, nós vamos ter dois títulos. O título de filho de Davi, ou descendente de Davi, é um título messiânico e ele é reconhecido universalmente. A primeira referência clara a esse descendente está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. E o título Filho de Deus também é outro título messiânico, que nós encontramos no Salmo de número 2, versículo 7. Mas os dois títulos falam da humanidade e da divindade de Jesus. Filho de Davi, ou descendente de Davi, fala da sua linhagem humana, ou seja, destaca a sua humanidade. E o título Filho de Deus destaca a sua linhagem divina e aí coloca em evidência a divindade de Jesus. Nos versículos 5 e 6, Paulo vai deixar claro que esse evangelho, que tem Jesus Cristo como conteúdo, esse evangelho, ele é para todos.
Ele diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, observe, para a obediência por fé entre todos os gentios, entre todas as etnias, entre todas as nações, entre todos os povos. Então, o evangelho é para todas as nações e o alcance do evangelho é universal. O evangelho, Paulo deixa claro, é para todos os gentios, é para todos, sem exceção e sem distinção de raça, de nacionalidade, de cor da pele, sem nenhuma distinção de língua, é para todos, sem exceção. E no versículo de número 7, ele vai identificar os seus destinatários como sendo amados de Deus e chamados para serem santos. No verso 7, ele direciona, ele endereça essa carta dizendo: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Então, ele utiliza aqui, meus queridos, três designações, três termos que no Antigo Testamento eram utilizados exclusivamente para a nação de Israel, para os israelitas, para os judeus. E quais são essas três designações? Ele diz que os romanos são chamados, amados e santos. Essas referências, vocês podem dar uma olhada depois, de Deuteronômio 4:3 e Isaías 41:9, é para mostrar que no Antigo Testamento, os judeus, a nação de Israel, os israelitas, eram designados como chamados. Deuteronômio 7:8 e 10:15, novamente vai apontar para mostrar que os judeus eram designados como amados por Deus. E em Êxodo 19:5 e 6 e Levítico 19:2, fica claro que o termo santos era utilizado no Antigo Testamento para a nação de Israel. Ok? E aí, no versículo 7, Paulo oferece à igreja romana a saudação cristã. Versículo 7, a parte B, ele vai utilizar a seguinte saudação: graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, graça. Na verdade, o que Paulo fez aqui foi uma adaptação, tanto da saudação grega como da saudação judaica. Ele pegou saudações comuns, por exemplo, entre os gregos, a saudação comum era hairei, ou charis, graça, e entre os judeus, a saudação comum era shalom, que era paz. Então, ele fez uma adaptação da saudação grega e da saudação judaica e cristianizou, ou seja, deu um sentido cristão, onde ele diz que a graça e a paz têm uma fonte. Essa graça e paz é advinda, ou são advindas, são oriundas de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tanto a graça como a paz têm uma única fonte. Deus e Jesus Cristo são essa fonte. A fonte da graça e a fonte da paz. A graça vai indicar essa iniciativa salvadora e gratuita de Deus. Quando Paulo diz graça da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo, ele está dizendo, olha, Deus tomou a iniciativa em Cristo de nos salvar, de vir ao nosso encontro. E paz indica mais o resultado, o nível de vida que nós passamos a viver e a experimentar
desde o momento em que, na pessoa de Cristo, nós fomos reconciliados conosco mesmo e reconciliados uns com os outros, sem falar da melhor reconciliação, que foi a reconciliação com o Senhor, com o Criador. Então, gente, basicamente é isso aqui que o apóstolo Paulo trata e aborda nessa parte mais introdutória, do verso 1 até o versículo de número 7. Nos versículos 8 e 9, Paulo vai dar ações de graças. Ele diz: primeiramente, eu dou graças ao meu Deus mediante Jesus, no tocante a todos vós. Por quê? Há um motivo para isso. Em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E ainda demais, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Paulo, nos versos 8 e 9, ele dá graças a Deus pela igreja de Roma e ora por ela. E ele deixa claro qual é o motivo da sua gratidão. É que a fé dos romanos, observe o verso de número 8, ele diz: em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ou seja, a fé existente entre os romanos, entre os cristãos romanos, era já ela conhecida no mundo inteiro. Já havia se propagado a informação no mundo da época acerca do fato de que havia em Roma um grupo de cristãos que depositava a sua fé em Jesus Cristo. E do versículo 10 até o versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar do seu anseio, do seu desejo de visitar aquela igreja. Ele vai falar da oração, e pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Ele vai dizer no verso 11 de que muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então, veja, Paulo fala aqui do seu anseio de visitar a igreja e ele compartilha o seu propósito. Por que ele gostaria de visitar aquelas igrejas? Os irmãos de Roma, a igreja de Roma, era abençoar os irmãos e ser abençoados por ele. Ou seja, era reciprocamente, tanto conforme ele diz aqui, repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Então ele deixa claro o seu propósito, que era abençoar os irmãos, mas não somente isso. Veja a humildade dele, como apóstolo, ele queria também ser abençoados por aqueles irmãos. Então, o apóstolo ele tem aqui consciência de que a vida cristã é uma via de mão dupla. E veja que coisa interessante. Alguém na estatura espiritual do apóstolo Paulo poderia ter aquele sentimento, aquela sensação de que ele estava pronto para abençoar, mas que os romanos não teriam o que acrescentar na sua vida. Não. Mas mesmo sendo um apóstolo nessa estatura espiritual, ele deixa claro que ele está plenamente consciente que a vida cristã é uma via de mão dupla. Ele iria para abençoar os irmãos, mas a recíproca também era verdadeira. Ele iria para também ser abençoados pelos irmãos de Roma. Então,
No versículo de número 13, ele fala da questão de planos que ele já tinha proposto a ir, e ele disse mais de uma vez, muitas vezes ele tinha proposto, mas ele deixou claro numa declaração parentética que ele tinha sido até aquele momento impedido. Aqui, irmãos, nós não sabemos, não se sabe exatamente o que impediu Paulo de visitar a igreja de Roma. Não sabemos exatamente qual foi o empecilho. Então, há uma explicação mais provável. Diferentemente, aqui eu quero já adiantar, diferentemente de 1 Tessalonicenses 2,18, em 1 Tessalonicenses 2,18, ele também foi impedido, mas ele deixa claro o que havia impedido, né? No 2,18 ele diz: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, mas aí ele deixa claro: contudo, Satanás nos barrou o caminho. Ou seja, no que diz respeito ao desejo de visitar a igreja de Tessalônica, ele deixou claro que havia sido uma luta, uma barreira e uma oposição de natureza espiritual. Satanás havia impedido. Mas aqui em Romanos 1:13, ele não diz exatamente o porquê. Quando olhamos para o capítulo 15 da carta aos Romanos, verso 22 e 23, nós temos aqui uma possível ou uma provável explicação, onde ele vai dizer o seguinte: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, diz ele aqui. Mas agora, não tendo já campo de atividades nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, ou seja, quando você vem aqui para Romanos 15, versículo 20, Paulo tinha uma filosofia missionária. A filosofia missionária de Paulo era uma filosofia missionária pioneira. Ou seja, ele diz que se esforçava por pregar o evangelho em lugares onde Cristo não havia sido anunciado. Aí agora, no verso 22, ele diz: essa foi a razão, porque eu fui impedido de visitar. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões. É como se ele dissesse: aqui nessas regiões eu já evangelizei, eu já preguei o evangelho em toda essa área, não tendo agora mais campos de atividades, agora eu vou aí visitar vocês. Então, o Hernando Dias Lopes, ele faz esse comentário que eu acredito que faz todo sentido. Com relação ao que impediu Paulo de ter ido até Roma, até aquele momento, apesar de ter planejado e desejado muitas vezes, Hernandes diz que não se tratava de oposição espiritual, como foi no caso de 1 Tessalonicenses 2,18. Ali foi uma oposição espiritual. Paulo diz abertamente: Satanás me impediu, mas aqui era mais uma questão de aproveitamento de portas abertas para o evangelho. Então, enquanto ele tinha portas abertas e campo de atuação onde ele estava, ele se dedicou a isso, a levar Cristo nesses locais. Mas, tendo concluído o seu trabalho, agora ele estava pronto para fazer a visita até a cidade de Roma. Ok? O versículo de número 14, irmãos, no versículo 14, o apóstolo Paulo encara o evangelho como uma dívida para com o mundo. Ele vai dizer claramente para os cristãos de Corinto que eu sou devedor. Então, Paulo se sentia, no verso de número 14, devedor. Sou devedor, disse ele, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, John Stott vai destacar em seu comentário bíblico que existem duas maneiras principais de alguém se endividar, certo? E, basicamente, ele diz, olha, uma das maneiras de se endividar é você
emprestando algo de alguém. Você pegou algo emprestado com alguém, você está endividado com aquela pessoa. Mas a outra maneira é quando você entrega algo para alguém repassar para uma terceira pessoa. Explicando de forma mais clara. Eu estou devendo, por exemplo, R$ 200 para um irmão da igreja e eu não tenho como encontrá-lo porque eu não vou para o culto hoje, mas eu chego para alguém que está indo e digo, olha, por favor, entregue esses R$ 200 ao irmão fulano, que eu estou devendo a ele como pagamento. A partir do momento que eu entreguei para aquela pessoa, para que ela repasse e pague a minha dívida ao irmão para quem eu estou devendo, a partir daquele momento, aquele irmão que recebeu de mim o dinheiro, ele se tornou agora devedor. No caso de Paulo, ele não emprestou nada dos romanos, não emprestou nada dos gregos, nada dos bárbaros, para que tivesse que devolver. Mas o que tinha acontecido? Jesus Cristo lhe havia confiado o evangelho para ser passado aos romanos, aos gregos, aos bárbaros, a todos os povos. E dessa forma, dessa maneira, ele se sentia devedor. Ele tinha recebido o evangelho para proclamar. E sobre ele pesava essa obrigação. Na carta aos Coríntios, ele chega a dizer: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, era nesse aspecto que ele era um devedor aos gregos e bárbaros. Essas duas expressões, essas duas palavras, gregos e bárbaros, apontava para diferenças de nacionalidade, cultura e linguagem. Gregos aqui pode ser e era uma referência aos gregos nativos da Grécia, mas aos povos da época que eram influenciados pela cultura e pela língua grega e que haviam assimilados a cultura e a língua grega, mesmo não sendo etnicamente gregos. Bárbaros eram todos aqueles povos que não compartilhavam da cultura nem da língua grega. Eles eram chamados de barbarói, ou bárbaros. Mas ele diz que, além de ser devedor a gregos e bárbaros, ele diz também que ele era um devedor tanto a sábios como a ignorantes. E sábios e ignorantes, sábios, uma referência aos gregos, ignorantes, uma referência aos bárbaros, mas sábios e ignorantes indicava diferenças de inteligência, de educação. Então, Paulo ele tinha uma dívida particular para com a totalidade do mundo gentil. Ou seja, uma dívida para com os falantes de língua grega e para com os não falantes da língua grega. E ele também tinha uma dívida para com os gentios, que eram gentios cultos, estudados, e gentios incultos. Um bom exemplo disso, que a gente pode mencionar, depois vocês podem dar uma lida, Atos 14, o apóstolo Paulo está nas cidades de Listra e Derbe, e ele prega o evangelho para gentios incultos. Logo em seguida, Atos 17, ele prega o evangelho para gentios cultos. Ele está na cidade de Atenas e, no Areópago, ele apresenta o evangelho para gregos, para filósofos de duas correntes filosóficas distintas, que eram epicureus e estoicos. Então, Paulo sentia-se esse devedor tanto aos gregos, falantes da língua grega, e que compartilhavam a cultura grega, como aos bárbaros, não falantes da língua grega e que não compartilhavam da cultura grega. Ele se sentia devedor aos sábios e ignorantes, ou seja, tanto às pessoas cultas, letradas, estudadas, doutores, como sentia-se devedor aos ignorantes, pessoas incultas, iletradas e analfabetas. Então, seria basicamente isso na nossa linguagem de hoje. E quando chega no verso 15, ele fala agora da sua
prontidão em pregar o evangelho na capital do mundo gentílico da época. Ele vai dizer de forma clara: por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, ele fala dessa sua prontidão, dessa sua disposição em pregar o evangelho na capital do mundo gentílico da época. E, irmãos, o verso 16 e 17 agora formam a transição da introdução para o tema da epístola. É importante você observar o versículo de número 16, porque o versículo 16, na minha versão, que é a revista é atualizada, começa assim: pois. Outras versões começam porque. Isso conecta com o versículo anterior, quando ele fala: eu estou pronto, verso 15, para anunciar o evangelho também a vós em Roma. Quando ele diz isso, ele está falando de forma clara no verso 16, por quê? Ele disse: porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Eu estou pronto para ir na capital do maior império da época, gentílico da época, na capital do mundo gentílico da época. Eu estou pronto para ir, porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o verso 17 vai formar todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Juntando com o verso 17, esses dois versículos vão formar, gente, preste atenção nisso, o tema central da carta. Quando ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, o tema da carta aos Romanos, o tema central, está aqui. O evangelho como poder de Deus para a salvação de quem tem fé, do que crê. A justiça de Deus que se revela no evangelho de fé em fé, e que o justo viverá pela fé. Então, esse é o tema central da carta, e todo o restante da carta, especialmente desse capítulo 1, verso 18, até o capítulo de número 10, número 11, é apenas um comentário em torno desse tema, ok? Então, no verso 16, a parte A, fica aquela questão: Paulo empregou uma litotes ou, de fato, ele foi tentado a envergonhar? O que era litotes? Litotes era um estilo de discurso, uma forma literária e também de discurso, onde você afirmava algo pela negação. Por exemplo, quando ele diz aqui no versículo de número 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis, essa expressão, não quero que ignoreis, ele estava dizendo: eu quero que vocês saibam. Isso era litotes. Então, alguns acham que, quando Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho, ele estava usando uma litotes, que era o quê? É como se ele dissesse: eu tenho muita honra e muita alegria em pregar o evangelho. Mas outros acham que Paulo experimentou a tentação de se envergonhar da pregação do evangelho. Essa, particularmente, é a linha que eu entendo. O próprio Jesus, em Marcos 8:38, chamou a atenção para isso, advertindo os discípulos de que aquele que se envergonhasse dele, das suas palavras diante dos homens, ele também se envergonharia deles diante do Pai e dos santos anjos. Escrevendo a Timóteo, Paulo o advertiu de que não se envergonhasse dele, nem do evangelho. Então, isso indica que a tentação de envergonhar-se da pregação do evangelho era uma realidade. E Paulo já havia experimentado na pele essa tentação. Porém, aqui ele vai dizer: olha, eu não me envergonho de chegar aí em Roma, eu estou pronto para ir na capital do império para pregar. E ele vai dizer o porquê.
porque o evangelho é o único poder capaz de salvar o homem. O homem que crê é o poder para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, porque o judeu tem a prioridade, mas também do grego. Então, era esse o ponto que eu gostaria de destacar para vocês, essa exposição inicial do capítulo 1, verso 1 até o versículo 17, onde os 16 e 17 se estabelece ali o tema da carta, que ele vai agora desenvolver ao longo dos demais capítulos, o tema da justificação pela fé. Na próxima aula, se o Senhor nos permitir, nós estaremos trabalhando esse próximo bloco, onde trata da depravação do mundo gentílico. Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.